Eu sou o Bernardo Brites, eu não sei até hoje como eu pronunciei meu sobrenome, mas isso é uma questão engraçada. Eu trabalho para Decred, né? Eu cuido da parte de marketing e partnerships, então desde a questão de listagem exchange, parceria com listagem em wallets, né? Multimoedas, toda a questão de adoção da moeda, tudo isso. Enfim, você fazer as pessoas conhecerem mais sobre cryptocurrencies em geral. E eu sou advisor e escrevo para o portal do Bitcoin. E além disso, também faço P2P, né? Então, ATC, negocio grandes volumes de Bitcoin. Se alguém quiser, pode me procurar. Mas só, só recebo antes. Mas, além disso, eu estou lançando, quando vocês verem isso, provavelmente já vai estar lançado, um sistema de pagamento de boletos que vai ter uma taxa baixíssima. Então, você vai ter o Pag, em português, .app, para você pagar todos os seus boletos aí com criptomoedas. Eu sou no SLT, eu sou contractor, então basicamente eu recebo uma quantia fixada em dólar, baseada no preço médio do mês passado, da Decred, em Decreds. Então é a melhor coisa, você recebe numa moeda que, claro, pode desvalorizar no mês seguinte, mas também pode aumentar muito. Então às vezes eu recebo o dobro do salário, tecnicamente, né? Mas é uma questão também. Se você tem outras fontes de renda, é interessante porque você pode esperar, você faz o famoso hodl e você vende ou não quando estiver mais alto. E com Decreds a gente pode fazer ticket, né? Isso eu vou explicar mais pra frente. Mas é muito interessante você segurar a moeda o máximo possível. Mas, primeiramente, eu conheci Bitcoin como muitas pessoas no Brasil, Daniel Fraga, falando sobre a moeda, tudo. E eu não investi durante muito tempo porque era um pouco difícil, você tinha que ter cartão de crédito, eu sou relativamente novo, tenho 20 anos. Então não era tão fácil assim comprar, você precisava ser maior de idade, enfim. E lá para 2016 eu comprei meu primeiro Bitcoin, não inteiro. E em 2017 que eu comecei a investir, comprar criptomoedas em geral, né? Eu conheci a Decred através de um amigo que também se chama Bernardo. Eu já tinha ouvido falar da moeda, mas ele que me incentivou a comprar realmente. E eu estava muito chateado com a questão de que a moeda é muito boa, ela tem uma tecnologia incrível, mas os desenvolvedores e a equipe do projeto não investia tanto em marketing, não tinha uma equipe forte de marketing. E quando eu cheguei na moeda, a marketing lead, que era a CoinArtist, tinha acabado de sair. Então eu pensei, nossa, que engraçado, né? Tipo, eu acabei de chegar, ela acabou de sair. Mas eu ficava muito chateado também com a questão de exchange listings, né? Porque tem muita exchange que cobra muito dinheiro para listar e como não tinha um voto ainda, propostas, né, descentralizadas da comunidade, tudo, os desenvolvedores não queriam gastar muito do fundo de desenvolvimento, né, do fundo do projeto, que hoje em dia é gasto muito pouco desse fundo. Cada bloco, 10% vão para esse fundo de desenvolvimento do projeto e ele basicamente está sendo utilizado uns 10% mais ou menos, né, mês do que é gerado. Então, eles estão sendo muito razoáveis, muito corretos, né, com esse gasto, porque eles estão esperando o lançamento da Politeia, que a gente vai conversar mais pra frente, que vai basicamente habilitar todas as pessoas que têm Decred a sugerir propostas que possam melhorar a moeda de diversas formas. Então eu entrei, comecei a conversar com as pessoas do Slack, ver quais eram as demandas, porque é muito sobre isso. Não é, olha, o que vocês precisam. Basicamente, olha, acha o que está de errado, vê quais são suas habilidades, com o que você pode contribuir e começa a fazer. Se eles verem valor no que você faz, eles vão te contratar. Então, fiquei aí um mês e meio para ser contratado efetivamente, né? O que foi muito rápido, porque normalmente é muito mais. Até gerou uma certa
uma certa discussão, né, entre o time, porque tinham pessoas aqui no Brasil que estavam tentando colocar pessoas dentro da Decred há um ano e eu entrei muito rápido. E eu acho que assim, é muito sobre a entrega, né? Sobre o que você traz para a moeda, não necessariamente pelo tempo que você está contribuindo para ela. Mas é uma moeda que me dá paixão, né, de trabalhar, de falar sobre ela. Então, eu gosto muito. Eu nem chamo de trabalho, porque é muito bom contribuir para esse ecossistema de blockchain, de criptomoedas em geral, ainda mais para a Decred, né? Isso é muito interessante. A Decred, ela está caminhando para ser um DAI, então uma Decentralized Autonomous Entity, que seria uma entidade descentralizada e autônoma, basicamente. E com isso, tudo seria gerido pela própria comunidade através de votação, através de auditorias, né? E por smart contracts, então todo o dinheiro seria liberado por isso, não teria nenhum intermediário, ninguém por trás controlando os fundos, etc. Hoje, você tem algumas pessoas que têm acesso ao fundo, mas só que é multisig. Então, por exemplo, o Jake, que é nosso Product Manager, ele que normalmente libera os fundos, toda a contabilidade, isso é muito peso, né? Muita responsabilidade para uma pessoa. Então, é chato toda a questão de contabilidade, etc. E ele mal pode esperar por isso, né? Para lançar a questão de um controle mais descentralizado sobre a moeda. Mas hoje em dia, você normalmente tem que convencer diversas pessoas que já estão no meio de que você é capaz e de que você pode trazer algo para a moeda. Claro, você pode entrar após você ter uma boa reputação com a comunidade, não necessariamente com alguém de dentro da moeda, mas só que normalmente você faz esse trabalho, você vai mostrando o seu valor, né? E eventualmente vão falar, cara, você tem que entrar na moeda, porque você contribui muito e seria muito interessante pra gente. Agora, essa questão que você falou de reportar, até a questão dos horários, né? Se é fixo, se não é, se eu posso trabalhar de casa, se eu tenho que estar no escritório. Eu não necessariamente eu tenho que reportar tudo que eu faço, mas só que a gente tem um invoice que a gente manda todo mês, mostrando as horas trabalhadas, então a gente é pago por hora. Se você trabalhar menos, você é pago menos, se trabalhar mais, é pago mais. Mas no início, você começa com um cap, com o máximo de horas que você pode trabalhar por semana. Então, no início, você começa como se fosse um estagiário e você vai aumentando gradativamente essas horas. E aí você tem que falar, mais ou menos, né, nesse report que você faz, nesse relatório, o que você fez no mês, com o que você gastou o seu tempo, né? Claro, o cara não está recebendo um dinheiro por uma coisa que ele não trabalhou, que já aconteceu. Normalmente a gente tem contractors que são empresas que a gente contrata pra gente. Então, por exemplo, quem fez todo o nosso redesign, toda a nossa identidade visual nova foi a Ether, que é uma companhia de design que eu tenho paixão pela arte deles, pelo trabalho que eles fazem. Inclusive, as fotos de todas as pessoas da equipe são feitas como se fosse uma caricatura, né, com a identidade visual da Decred, e é feito pela Cart, uma das designers da Ether. Então, basicamente, você pode contratar empresas e ela fornecer horas de funcionários por mês para você, como se você estivesse contratando uma agência de marketing. Ou você pode contratar pessoas de fora, que é o caso da Raeda, né, que contratou para fazer todas as mobile wallets da Decred. Normalmente, a gente prefere pagar em Decred, claro, porque a gente não tem que converter, liquidar a moeda, mas só que em alguns casos também dá para pagar em Bitcoin ou até em dólar. Mas essas pessoas de fora, que são serviços terceirizados que a gente precisa, normalmente a gente tem que buscar ver o custo-benefício tudo, e eles são contratados ou são pagos pelo serviço que eles fizerem, né? Então, normalmente é difícil uma empresa chegar oferecendo serviço e a gente aceitar, como já aconteceu de advogado, de grupos especializados em cuidar de toda a questão de security, de diferenciar a security da criptomoeda, etc. Até porque a Decred é uma utility hoje, né?
ela nunca fez ICO, ela nunca angariou fundos externos, que eu acho muito interessante isso. Se você compara com a Blockstream, que é a empresa que está por trás do Bitcoin, ela já recebeu dinheiro de diversas empresas, então, de certa forma, você tem um viés, né? Você tem uma influência dessas empresas porque você não vai falar mal dela ou fazer alguma coisa que vá contra os interesses dessas empresas, né? Então, eu acho muito legal essa questão agnóstica, né, da Decred. Ela não vai, não toma as decisões baseadas no que uma empresa X ou Y prefere, né? Eu posso efetuar esse trabalho de outros países, posso efetuar esse trabalho de noite, de manhã, de tarde. Não tem horário, até porque nós temos pessoas de diversos países do mundo. Então, se eu estou trabalhando em determinado momento, provavelmente vão ter mais 20 pessoas que estão trabalhando naquela determinada hora. A gente tem mais ou menos uns 80 a 100 contratados agora, sendo a maioria deles part-timers, né? Que são as pessoas que fazem menos horas, até porque talvez o serviço delas não necessite isso, mesmo elas estando muito tempo. Por exemplo, moderação do Reddit. De repente, o cara não vai gastar 40 horas semanais moderando o Reddit. Então, eu acho que é descentralização, literalmente, né? Você pode trabalhar de casa, você pode alugar um escritório se você quiser, você pode trabalhar de noite. Eu já virei noites. De manhã eu falava com as pessoas da Europa, de tarde eu falava com o pessoal dos Estados Unidos e de noite eu falava com as pessoas da Ásia. Então, é até difícil você controlar a questão das horas, porque eu, por exemplo, trabalho mais do que as horas que eu cobro, porque se você tá na rua e alguém te manda uma mensagem do LinkedIn, você vai responder, porque você está falando com pessoas. Eu acho que a esfera, né, de blockchain, de criptomoedas em geral, ela é muito globalizada. Por mais que você tenha bolsa de valores, que você trabalha de 9 às 5, etc., e você tenha que trabalhar com outras bolsas, criptomoedas funcionam nos fins de semana. Então a exchange não vai parar porque hoje é sábado. A exchange não vai parar porque hoje é feriado. Então, eu acho que a todo tempo isso tá em movimento, né? Olha, hoje, com a blockchain nesse estado, a gente tem um custo muito alto de armazenamento. Você vê o próprio Vitalik já falou que é muito mais caro, chegando a 300 até 1000 vezes mais caro de se armazenar alguma coisa na blockchain do que se armazenar em uma virtual machine da Amazon, por exemplo. Então, hoje, o armazenamento na blockchain e até a questão de você ter blocos maiores ou não é um debate muito grande. Eu acho que a escalabilidade por meio da Lightning Network poderia ser uma solução, pelo menos a curto e médio prazo, dependendo de como isso se desenvolva e a adoção da Lightning Network também, porque você tem muitas coisas que são implantadas, tanto no Bitcoin quanto em criptomoedas em geral, que demoram muito a pegar essa adoção. Por exemplo, o Segwit, que demorou muito a ser adotado pelos exchanges, pelas carteiras. Hoje, eu acho que chega a 50%, 60% de adoção, finalmente, que aí tem menos custos. Mas eu acho que é uma mistura de escalabilidade on-chain e off-chain. Então você vai ter serviços como a Lightning Network que vão poder escalar para você mandar para pessoas que você já transaciona normalmente, então como se fosse um cartão pré-pago, né? E você também tem a questão do debate enorme que você tem sobre o aumento ou não dos blocos, a diminuição do custo de armazenamento e do tamanho dos arquivos que você gera que você gera com as transações. Então, tudo isso para você poder aumentar a eficiência da blockchain, dos blocos em geral, e eventualmente, talvez, servir como um sistema global como é o de cartões de crédito e fazer milhares, até milhões de transações por segundo. Eu acho que a Lightning Network funciona, de certa forma, como um cartão pré-pago, né? Eu gosto de fazer essa analogia, porque você vai ter que alocar aqueles fundos para determinada pessoa,
ou para pessoas que tenham fundos no caminho até o estabelecimento, ou enfim, a pessoa física que você vai transacionar com. Então, eu acho que é um método legal, ainda não acho que seja o ideal para escalabilidade. O pessoal do Lightning Labs é incrível, então você tem pessoas muito competentes que têm um código muito bem feito. Inclusive, foi feito em cima do Bitcoin D, que seria a implementação feita do zero do Bitcoin em Golang, que foi feita pelos desenvolvedores da Decred, e que o Decred é um fork da Bitcoin D, né? Então, assim, eu acredito muito na competência deles. Eu tô vendo um aumento muito grande na mainnet da Lightning Networks. Eu acho que a adoção vai aumentar cada vez mais. Eu acredito, sim, numa centralização descentralizada na Lightning. Então, você vai ter alguns players grandes que vão acabar servindo de hub, né? De conectores entre vários outros. Então, por exemplo, se eu tenho uma conexão com a Kraken, provavelmente o meu outro amigo vai ter uma conexão com a Kraken e eu vou acabar utilizando aquela path, aquele caminho para chegar até meu amigo. Eu acho que tem muitas coisas que tem que ser não necessariamente corrigidas, mas melhoradas, né? Até pensadas como que vai ser a utilização no dia a dia, porque eu acho que por mais que não seja o foco principal, você tem que pensar um pouco no pessoal mainstream. Eu acredito sim que para você chegar numa adoção maior das criptomoedas, você tem que pegar uma UX, uma experiência do usuário melhor, que seja mais fácil, talvez um foolproof, né? Porque hoje em dia no banco, se você perde sua senha, se você perde seu cartão, é só você ir numa agência e vai ter aquele intermediário ali para refazer isso. Se você perde sua chave privada da carteira e seu computador queima, você tá ferrado. Então, eu acho que vão ter serviços ainda como custódia em bancos, etc., que vão servir como intermediário para isso, até para você ensinando aos poucos e eu diria que até educando as pessoas ao uso de blockchain. Todo tipo de nova implementação, você tem um learning phase, né? Que as pessoas vão engatinhando. Cartão de crédito, se você compara nos anos 2000, quase ninguém tinha, quase ninguém aceitava. Quem tinha provavelmente era muito rico ou muito entusiasta, né? E quem aceitava era muito inovador, né? Era uma coisa assim, meu Deus, você aceita cartão de crédito. Então, eu acho que vai ser a mesma coisa no futuro para blockchain, ainda mais que você não cobra uma taxa do lojista. Eu acho que isso é uma das maiores vantagens, né? Para o lojista, além de você não ter que dar satisfação do que você está fazendo com o seu dinheiro, se você tem crédito ou não, e se você pode transacionar o seu dinheiro da forma que você quiser. Se você quiser comprar um apartamento com Bitcoin, você pode. Quase que eu falei coisa, né, que não podia. Mas eu acho que assim, o governo e em geral, outras pessoas não têm necessariamente que saber como você gasta seu dinheiro. Até acho que privacidade é uma coisa bem-vinda, não só no Bitcoin, mas em outras moedas. E eu acho que é você no controle do seu dinheiro. Eu odeio andar com dinheiro físico, mas só que o Bitcoin é a mistura dos dois. Você tem um dinheiro digital que as pessoas não têm controle sobre e não podem te impedir ou não de gastar ele. Acho isso interessante. Eu acho que na questão da escalabilidade, o Ethereum é uma solução e um problema. Porque você tem diversos tokens, né, numa mesma rede. Então, se um deles já é muito popular, você vê o case do CryptoKitties, que é o único smart contract que realmente serviu para alguma coisa no Ethereum, tirando, claro, arrecadar dinheiro. Um problema porque você tem diversos protocolos rodando numa mesma rede. Então, ela vai precisar escalar muito para poder suportar toda essa demanda, ainda mais se você pegar 5, 10% da população mundial utilizando criptomoedas. Ao mesmo tempo, acho que é interessante porque você não precisa ter diversas carteiras, você não precisa ter
nodos diferentes, então você tira um pouco do trabalho para o usuário final e para os players que são terceirizados, né, que acabam sendo os intermediários da blockchain, né, que é um pouco contraditório, mas é bom nessa fase de transição. E eu acho que a Raiden, por exemplo, que é a Lightning Network do Ethereum, é uma solução para curto prazo, para médio prazo talvez, ainda tem muito que se alinhar, mas eu não vejo uma solução para escalabilidade no curto e médio prazo, para chegar no nível de transação que você tem de cartão de crédito, por exemplo. Porque, a não ser que você não se importe de ter uma transação chegando daqui a 1, 2, 3 dias, que é o que acontece nos Estados Unidos, né? Sistema bancário no Brasil, todo mundo reclama, mas não sabem como é o sistema bancário lá fora. Então eu acho que a blockchain, as criptomoedas em geral chegaram para revolucionar isso e acabar com todo esse problema de você não ter o controle do seu dinheiro, de você ter que esperar para receber o seu dinheiro e simplesmente eu acho que é power to the people, né? Eu acho que é a maior definição disso. Eu acho que é sempre legal fazer uma analogia com o Bitcoin, porque é a moeda, provavelmente o projeto que as pessoas já ouviram falar, seja na TV, seja vendo no jornal, ou até um amigo dele que tem e não para de falar isso. Cara chato. Não, mentira. Pode continuar. Até porque eu vendo mais. Mas, eu acho que é muito legal você fazer a analogia de que o Bitcoin liberta as pessoas, de certa forma, dos bancos intermediários. Então, com a Decred, você tem uma série de fatores que eu vou falar mais pra frente que são melhores do que no Bitcoin. Mas no Bitcoin você tem todo o problema de você ter uma empresa por trás do desenvolvimento, a Blockstream. Então você tem todo esse debate que é feito a portas fechadas, na Consensus, em outros eventos. Então o Segwit, por exemplo, ficaram 2 anos de debate por uma coisa que seria positiva e que tinha uma... eu diria que a percepção das pessoas, né, dos holders da moeda, era positiva, era maior do que a maioria. Você tem toda a questão dos miners, que tem decisão final sobre a moeda. Então, se 51% dos mineradores disserem que essa é a chain do Bitcoin, que vai ter 8 megas de bloco, vai ser essa chain do Bitcoin, Core, enfim. E outros fatores que tem muitas falhas, né, na composição do Bitcoin como é hoje. Então, a Decred basicamente é um Bitcoin com governança, né? A gente dá o poder das pessoas que têm Decred, é uma certa quantidade hoje, então você precisa de, em média, 90 Decreds para você ter poder de voto, mas no futuro, né, já está em desenvolvimento, já está na testnet, você vai ter ticket splitting, então com 0.01 Decreds você vai poder ter chance de votar nas mudanças da moeda, enfim, até propor novas sugestões. Então, a gente tem um protocolo híbrido, né, que eu vou falar mais pra frente, que é muito interessante na prevenção, né, desse controle todo dos mineradores. Então, os stakeholders têm o poder e a fala final, né, a última palavra sobre o que vai acontecer efetivamente com a moeda. Então, pessoas que têm muita Decred, pessoas que investem nela, tem a decisão sobre o que acontece com ela e sobre quais melhorias, quais ferramentas vão ser implantadas. O que faz sentido, né? Você é dono da moeda, você investe nela, você deveria ter palavra, igual acionista, de certa forma, né? Que seria os stakeholders. Eu acho que toda essa questão de você poder votar e você poder expor a sua opinião sobre isso, sem uma censura, igual acontece no Reddit do Bitcoin, igual acontece em outras partes que você não pode falar de outros projetos ou falar contra o Bitcoin Core ou algum protocolo que eles tenham feito, alguma decisão que eles tenham feito que você não concorde, você acaba tendo uma pluralidade de ideias, né? Então, são pessoas que, por mais que não concordem em determinado aspecto, elas podem contribuir em outros futuros e ninguém vai concordar 100% em algum determinado... em decisões, né? em determinado assunto. Então, eu acho muito interessante você ter essa pluralidade e você não fazer um fork a cada divisão de ideias que você tenha. Então, a Decred é uma das únicas... foi a primeira moeda a fazer um fork
que você não gerasse outra criptomoeda. Então, hoje você tem a Decred, que tem votação on-chain, vai ter votação off-chain já já, e foi a primeira a implementar uma votação on-chain. Então, se você vai implementar Lightning Network, tem votação. Se você vai fazer uma mudança que tenha fork, que, claro, vai melhorar a moeda, mas não necessariamente uma melhoria na perspectiva de uns é uma melhoria na perspectiva de outros. Porque toda melhoria vai trazer algum ponto negativo, mesmo que ele seja mínimo. Só tem que balancear se as pessoas acham que essa melhoria traz mais benefícios do que os pontos negativos, né? A questão do sorteio é mais pela recompensa. Eu acho que é muito bom explicar toda a questão da mineração híbrida para a gente chegar nesse ponto. A Decred, ela tem o Proof of Work, que é a mineração comum, né, padrão, que você já vê no Bitcoin, que os mineradores pegam uma máquina lá, ASIC ou GPU até, mas você não vai tirar nada no Bitcoin. Então, eles estão ali minerando, fazendo cálculos matemáticos complexos para achar um bloco e receber a recompensa. No nosso caso, a gente tem a mineração Proof of Work e a mineração Proof of Stake, híbrida. Então, a mineração Proof of Work, os mineradores vão lá, acham um bloco, etc. Mas para validar esse bloco, você precisa de desse ticket, né? Que quando você compra uma determinada quantidade de Decred, você tem esse ticket. E aí esse ticket valida, como se fosse um two-factor authentication, para ver que o consenso votado pelos stakeholders é o que está sendo escrito aqui nesse bloco. Porque se, por exemplo, a Decred está com consenso que o bloco tem 700 KB, e aqui está dizendo, não, o bloco vai ter 100 GB. Não é validado porque não é o consenso e a palavra final dos stakeholders, as pessoas que têm Decred, né, numa certa quantidade hoje. Mas no futuro, como eu falei, vai ter o ticket splitting. Então, se hoje custa 90 Decreds para você comprar um ticket, que dá um poder de voto, você vai poder colocar até 0.01 Decreds, mas você vai ter uma chance do seu voto ser o escolhido proporcional à quantidade que você colocou do tamanho do ticket. Então, se você colocou ali 9 Decreds e um ticket hoje custa 90, você vai ganhar 10%, né, da recompensa, porque também gera recompensa o Proof of Stake. Você tem 30% dos blocos que são Proof of Stake, 60% dos blocos são Proof of Work, porque você tem que comprar equipamento, tem que fazer manutenção, tudo, então faz sentido que seja mais. E 10% vão para o fundo de desenvolvimento do projeto, que faz a moeda ser autônoma e manter o desenvolvimento contínuo e não tendo que depender de fundos externos, né? O que faz a moeda ser agnóstica, né? Ela não está sendo influenciada por outros players do mercado que poderiam, de repente, dar dinheiro para Decred em troca de favores, enfim. E com esses 10%, né, de chance que você tem de votar, do seu voto, o que representa aquele ticket, esse usuário tem a chance, mesmo que menor do que 100%, né, de contribuir com a votação, de contribuir com esse consenso que é o ápice, né, é a base da moeda. É o consenso e a governança. Então todas as pessoas têm que ter voz na moeda. Se você tiver uma ideia, você pode hoje ir lá no Slack e contribuir e falar, olha, eu tenho essa ideia, todas as ideias são bem-vindas. A gente diz que não tem ideia estúpida, não tem ideia idiota. Então, com a Politeia, né, no futuro, você vai ter toda essa questão de não só votar binariamente, sim ou não, para uma coisa que os desenvolvedores propuseram, mas você vai poder propor coisas. Então, se você acha que é muito importante para a moeda colocar um logo da Decred do lado de um iate, você pode propor isso. Não sei se as pessoas vão necessariamente votar sim e isso ser colocado em produção. Mas, claro, podem surgir propostas de meme, né? Mas eu acho que as pessoas vão ser bem razoáveis e elas não vão simplesmente pegar o ticket delas, que fica travado ali por até 3 meses, isso é sorteado de 1 a 3 meses, né? Não vão colocar o dinheiro que está preso ali em Decred e sugerir uma coisa idiota que vai acabar basicamente desvalorizando a moeda, né, que eles têm ali.
Então, se você acha que seria muito importante patrocinar a BitConf, patrocinar Consensus, ou até, putz, a gente tinha que pagar aqueles tantos mil para listar na Binance, você pode, basicamente, sugerir isso e ver o feedback, né, que as pessoas vão dar. Você assina muitos NDAs em algumas exchanges, então você não pode falar exatamente, olha, essa exchange cobra X, Y, enfim. Dependendo se você é uma moeda top 40, top 10, ou enfim, você acabou de fazer um ICO, eles vão te cobrar valores diferentes. Mas chega do absurdo de cobrar em $350 mil por par por ano em uma exchange, então cada ano vão te cobrar isso. Até, claro, uma exchange que cobre $1 milhão para você ser listado, mas vitalício, dependendo da relevância da sua moeda, né? Porque isso é importante. Porque eles vão ganhar com FII, de certa forma, né? Mas, sei lá, se sua moeda não vai ter R$ 1.000 de volume, talvez não seja interessante para eles listarem você, então eles cobram $1 milhão. E, claro, livre mercado, é direito deles, mas o livre mercado também vai escolher qual exchange é melhor ou não. Então, assim, tem exchange que não cobra nada. Eles fazem toda a integração, porque o código está lá, eles podem integrar, a gente não pode pedir ninguém de integrar Decred ou, enfim, Bitcoin. Tem exchange que cobra uma quantia razoável, $10 mil, $5 mil, que seria o que seria necessário para você pagar o salário de um desenvolvedor que faça a integração. Tem exchange que não cobra nada e pede ajuda dos nossos desenvolvedores. A gente, dependendo do tamanho da exchange, claro, consegue até colocar um cara remoto para fazer a integração ou para ajudar na integração. E tem certas exchanges que são, assim, bem não razoáveis. Então eles cobram na moeda deles, você tem que dar um passo à moeda, né? Você tem que vender para você poder converter na moeda deles, pampar, porque não tem profundidade no book, então eles vão te cobrar 300 mil, vai acabar saindo $500 mil, enfim. É complicado, é uma questão até por não ser um mercado regulado, segue um tiroteio, né? Não estou sugerindo que deveria ser regulado, mas é complexo essa questão, é complexo da questão de listagem em exchange. Eu acho que tem muita gente correta no mercado que presta um trabalho muito ético. A Bittrex não cobrou nada, a Upbit, por exemplo, da Coreia não cobrou nada. E eu acho que tem muito player maneiro no mercado, tem player que tenta te espremer até a última gota, mas nem todo projeto fez um ICO e arrecadou milhões para ficar fazendo exchange listing, né? Eu acho que essa questão que você levantou da Monero, né, e a questão dos fundos e você não ter dinheiro para custear o desenvolvimento, foi uma coisa muito bem pensada pela Decred. Então, 10% de todos os blocos minerados vão para esse fundo, que hoje está avaliado em mais ou menos $50 milhões. Então tem 450 mil Decreds lá, e todo mês vem mais a cada bloco. Então, basicamente isso foi muito bem pensado, porque, primeiro, você não precisa depender de agentes externos para você custear o desenvolvimento da sua moeda. Você basicamente não precisa depender do que os outros pensam ou não, justamente aquela questão que eu falei da moeda ser agnóstica. Ela não precisa tá alinhada com os interesses externos. Claro que você pode ter parceiros e pode ter players que sejam mais amigáveis com a moeda e que você acabe, enfim, tendo uma sinergia, né? Como eu acho que a Cia Coin tem com a Decred, eles fizeram eles são da Obelisk, né, a Cia, e a Obelisk fez uma mineradora para Decred. Até foi engraçado, porque eles falaram que eles fizeram a mineradora pensando, não, porque é um algoritmo parecido, os dois são baseados em Blake, o nosso é Blake 256, o deles é Blake 12B. Eles falaram, se é tudo Blake, vamos fazer porque é parecido e tal, vai ser tranquilo. Não foi. Então até teve atraso, etc. Mas só que a máquina deles promete muito, justamente porque tem muito TPS, né? Então acho que
Vai ser interessante. Tem muita ASIC chegando na Decred agora, você tem a Decrazic, você tem a Bicon Miner, então isso traz cada vez mais segurança para a rede, e eu acho até importante salientar isso da questão da segurança, que uma rede híbrida, igual a da Decred, com Proof of Work e Proof of Stake, onde o Proof of Stake, uma quantidade de tickets valida em cada bloco a votação, se aquilo ali é o consenso ou não, você tem um custo muito maior para você atacar a rede, então um ataque de 51% na Decred custaria mais do que o market cap até da moeda. Então não tem porquê você você gastar mais dinheiro do que o que a rede vale hoje. É quase ilógico, né? Enquanto no Bitcoin você precisaria de talvez 10 bilhões para fazer isso, que é 10% da rede, então talvez o custo-benefício seria interessante. Voltando nessa questão do desenvolvimento, da autonomia, isso foi muito alinhado, né? Justamente para você não ter que ficar pedindo dinheiro, pedindo doações para agentes externos, para pessoas que têm a moeda e de repente querem, não, vamos fazer X ou Y. Não tem isso. A gente vai desenvolver a moeda, vai desenvolver o protocolo, toda a questão da usabilidade dela, e não necessariamente porque alguém tem uma agenda a gente vai fazer aquilo. Os Atomic Swaps basicamente são trocas entre duas ou até mais, acho que dá para fazer, não sei se ainda tem algo implementado nesse sentido, mas entre duas redes diferentes, duas blockchains diferentes. Então você tem os smart contracts entre as duas, que é atômica justamente porque ou acontece ou não acontece. Então eu posso enviar um Bitcoin para o João e ele tem que me enviar 2 Decreds. Sim, um dia, quem sabe. E ele tem que me enviar 2 Decreds. Então a gente convencionou que essa vai ser a cotação utilizada. Então eu envio um Bitcoin para ele, ele me envia 2 Decreds. Se eu enviar um Bitcoin e depois de 24 horas, que seja, o que a gente acordar, ele não tiver enviado os 2 Decreds, os 2 Decreds, um Bitcoin vai voltar para mim. Porque basicamente você tem um refund policy, né, no contrato que você escreve, que diz que se uma das partes não completar com o acordo, ela volta. Então, eu acho que é muito interessante a questão do Atomic Swap, porque primeiro, você vai poder fazer trocas sem depender de intermediários. Eu acho que é muito interessante que a Decred foi o primeiro projeto a realmente fazer Atomic Swap sem interesses ocultos, né, ou segundos interesses. Porque, por exemplo, você tem muitas que tem um protocolo, mas só que você tem que usar determinada coisa delas ou mencionar ela. Você tem outras que fazem uma exchange descentralizada, que a Decred também vai fazer, mas não foi pensando nisso que fez o Atomic Swaps. Ou enfim, que tem código fechado no Atomic Swaps, etc. A Decred, ela deixa aberta todo o protocolo, todas as ferramentas para se fazer um Atomic Swap estão lá disponíveis. Então qualquer empresa tem uma exchange agora chamada Altcoin.io, se não me engano, que fez toda a plataforma deles baseada em Atomic Swaps e agradeceu publicamente a Decred por ter disponibilizado isso. Então já são mais de 20, 25 moedas que já fazem Atomic Swaps, sem contar os tokens, né, do Ethereum, com a Decred, e já tem esse protocolo automatizado, pronto, né? Claro, ainda não tem interfaces gráficas, uma coisa bonita e fácil de se usar com Atomic Swaps, mas eu acho que no futuro vai ser algo que eu tô esperando, uma exchange com Light Network, com Atomic Swap e descentralizado. Vai ser sensacional. Inclusive, acho que a exchange da Decred descentralizada promete. Mas eu acho que os Atomic Swaps são muito importantes no mercado que a gente tem hoje, porque primeiro, você não precisa de KYC. Então, você não vai precisar ficar mandando milhões de documentos, mandando foto, tendo que identificar por que você está fazendo aquilo, mandando imposto de renda para um third party, para uma pessoa ou uma exchange que pode fazer sei lá o que com seus dados, ou até, enfim, entregar para o governo, que seja. E você vai poder, simplesmente, eu quero trocar o meu dinheiro, a minha moeda, por outra moeda, e isso vai acontecer. Pronto. Eu não preciso saber quem está do outro lado, eu não preciso confiar nessa pessoa. Se eu estou mandando um Bitcoin para outro agente e
tá acordado que esse um Bitcoin vai ser trocado por dois Decreeds, ou eu recebo os dois Decreeds, ou um Bitcoin volta. É simples. É assim, sim ou não, binário. Então, é muito importante até para você ter essa trustlessness, né? Então você não precisar confiar na outra pessoa que você está transacionando. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, inclusive, na blockchain como um todo. Você tirar o intermediário, tirar a confiabilidade e simplesmente fazer aquilo sem pensar duas vezes, sem precisar conhecer e fazer todo um background check e, enfim, pesquisar quem é a outra pessoa. Que o ICO é uma forma honesta de você arrecadar dinheiro, mas isso não quer dizer que não tenham players e não tenham muitas pessoas, enfim, que abusem dessa ferramenta. Eu acho que assim, se você comparar com a arrecadação do mercado de ventures, do mercado de investimentos financeiros, etc., é muito mais fácil. Você normalmente fica 6 meses para ter uma captação de uma empresa. Então, para startups, eu acho que a ICO foi uma luz no fim do túnel. É muito interessante você poder ter um acesso tão fácil, né, a capital, se você tem uma ideia boa ou não. Então, assim, é uma forma maneira. Eu acho que tem que ser não necessariamente regulado, mas só que eu acho que os players em si poderiam ser mais honestos e mais transparentes em como toda a captação e em toda a questão do roadmap, tudo. Porque você vê muitos ICOs que arrecadaram milhões e milhões e até hoje não tem nenhum protocolo pronto e tem valuation de 1 bilhão de market cap, então, de dólares. Então, é muito complicado porque você tem muita coisa, muito vapor, muita coisa que não existe, não tem produto pronto e hoje tem uma puta... Desculpa, não sei se pode falar palavrão. Pode sim. Mas, ok. Pode falar de novo. Tem uma puta valuation, uma puta valorização de mercado e não tem nada, literalmente nada pronto. Então, eu acho que é digno, eu acho que tem ICOs bons, que tem algo bom por trás, mas se tornou até uma palhaçada, né, de você simplesmente jogar um ICO lá, dizer que você tem alguma coisa bonitinha, fazer promessa, ou dar exit scam, ou demorar anos para completar o negócio porque vai ser muito mais barato, enfim, ou simplesmente fazer, mas só que under-deliver, né, você entregar uma coisa bosta porque você já tá com dinheiro, foda-se. Eu acho que isso começou muito com as startups, com as empresas de tecnologia em geral. Você já vê muitos lugares que você não precisa ir para o trabalho, você pode trabalhar de noite, pode trabalhar de manhã, você não tem uma hora certa para se trabalhar. E você trabalha de qualquer lugar do mundo, você tem que cumprir as horas, claro, você tem que entregar. Mas só que não necessariamente você tem que estar em determinado local ou trabalhar em determinada hora. Claro, eu vou ter reunião, eu vou ter entrevistas que eu tenho que cumprir um horário. Não necessariamente eu chego a tempo, tô brincando. Mas basicamente você tem que cumprir com aquele determinado compromisso. Mas se você tem alguma coisa que não está aliado, que não está ancorado necessariamente a um tempo específico, você não precisa seguir aquilo. Se eu quiser trabalhar 5 horas da manhã, eu posso. Se eu for falar... eu acho que é uma faca de dois gumes, né? Então, por exemplo, ao mesmo tempo que eu tenho mais liberdade, eu tenho que ter mais responsabilidade. Então, eu cronometrar, de certa forma, o meu tempo. De certa forma, eu posso escolher o horário que eu trabalho, eu posso me dar o luxo de, não quero trabalhar de noite, não quero trabalhar de manhã, que seja. Mas você acaba trabalhando mais até, se você, né, se você gosta do que faz, você acaba trabalhando mais até do que o normal, porque você está trabalhando de qualquer lugar e, de certa forma, se você já não tem um espaço específico de trabalho, qualquer lugar é um local para você trabalhar. Então você está mexendo no celular a todo momento, você está fazendo calls 3 da manhã, você está acordando 9 da manhã para fazer alguma coisa. Mas eu, particularmente, estou trabalhando de uma empresa de criptomoedas, né? A gente tem uma parceria, então eu trabalho para coisas da Decred, opero de lá e eu gosto, né, de
esse espaço, né? Eu acho que é interessante. Não que fosse ruim eu trabalhar de casa também, porque, sinceramente, dá no mesmo. Pra mim, então, acho que eu até trabalho mais. Mas você não ter que gastar tempo com trânsito, você não ter que ficar no trabalho ocioso, sem fazer nada, porque você não tem demanda alguma naquele dia, é um dia super parado, e você poderia, em outro dia, de repente, trabalhar 8 horas, que seja. Aí o pessoal da CLT vai me xingar, dizer, mas pô, você tem que trabalhar no máximo tantas horas por dia. Cara, se você tá com uma vontade enorme de trabalhar, você tá com inspiração, se você quiser virar a noite trabalhando, você pode. É isso, entendeu? Então, se você vai produzir muito mais quando você está motivado, quando você está no seu horário específico de trabalhar, eu acho que não tem porquê você não deixar a pessoa trabalhar na hora que ela quer e ficar prendendo ela a conformismos, né? Coisas específicas, regra porque é regra. E tem que seguir. Não, eu acho que se o meu funcionário, se as pessoas que trabalham comigo vão trabalhar mais porque elas têm liberdade na hora que elas chegam no trabalho, onde elas trabalham e, enfim, se elas querem trabalhar naquele dia ou não, fuck it. Eu acho que assim, primeiramente, não só pela Decred, mas em qualquer criptomoeda, você tem que fazer due diligence, né? Você tem que estudar, você tem que conhecer antes de colocar qualquer dinheiro. Claro, você pode colocar um dinheiro que não te faça falta ali, nossa, R$ 100, se eu perder R$ 100, não vai mudar minha vida, que seja. Mas eu acho que é muito importante você estudar, você saber no que você está investindo, até para você escolher qual moeda que se adequa mais ao seu perfil, a toda a questão dos ideais, para você fazer até uma pesquisa para saber se a moeda não é um scam, BitConnect, entre outros, né? Então, eu acho que é muito importante você estudar criptomoedas em geral. Então, você ler sites de notícia, portal do Bitcoin, você sempre ter acesso a coisas que vão efetivamente mexer com o mercado. Food, FOMO, né, que é Fear, Uncertainty, Despair, quando tem notícias ruins. FOMO, Fear of Missing Out. Então, cara, se tem uma notícia muito boa, provavelmente vai subir, né? Então, eu acho que, claro, você participar dos grupos, dos fóruns que tem sobre criptomoedas, sempre com todo o cuidado do mundo, porque é muito... Tem muitos players negativos, né? Então tem golpista, tem etc., como em todos os mercados. Então, mesma coisa. O governo diz, porque estão lavando dinheiro com criptomoedas. Não lavam dinheiro com real, com dólar? Então pronto. Não o problema não são as criptomoedas. O problema são pessoas que estão utilizando elas de forma negativa. Então você não tem que proibir criptomoedas, você tem que punir pessoas que utilizam de formas negativas, né? Então, eu acho que a dica que eu dou acessa decred.org, então decred.org, né? Você vai ter vários documentos lá, várias informações. A própria Decrediton, que é a carteira oficial da Decred no computador, tá cheia de tutoriais, então você vai lá pela primeira vez, você vai ver diversas... um guia, né? Coisas de como funciona a moeda, de como funciona a questão de ticket, como você faz tudo. Então, eu acho muito importante isso para um usuário, primeiros passos, né? Para o usuário que ainda está se identificando, né? com o mercado, tudo, com as criptomoedas em geral. Então, eu acho que a criptomoeda tem que ser tanto para a pessoa que é tech savvy, que gosta pra caraca de tecnologia, que está no mercado de tecnologia, tem o último smartphone e pesquisa totalmente sobre criptomoedas, tanto quanto para sua avó, enfim, alguém que não entenda nada de tecnologia, mas só que simplesmente queira ter poder sobre o dinheiro deles. Então, não é para você ter que ficar em fila em banco, horas, ter que ir lá pessoalmente. Você não pode ter um limite de transação que você pode fazer. Se eu quiser mandar 100 mil para quem for e eu tiver esse dinheiro, eu tenho que poder. Então, eu acho que pesquisa, sempre. Conhecer, não confiar nas pessoas cegamente. A blockchain é justamente para você poder ter um ambiente mais trustless, né? Então, você não precisa confiar nas outras pessoas,
mas só que ao mesmo tempo você não vai sair mandando Bitcoin ou dinheiro para determinada pessoa porque ela disse, ah não, eu vendo. Faz a pesquisa, vê o histórico da pessoa, ou enfim, da organização que você está negociando com, que você está deixando seu dinheiro. De preferência, sempre deixe o dinheiro na sua carteira, uma wallet que você tenha a chave privada. Porque se o dinheiro está na exchange, esse dinheiro é a mesma coisa do banco, o dinheiro não é seu. Se você for sacar todo o dinheiro do banco, eles não vão ter nem 80% do dinheiro de todas as pessoas. Então, o dinheiro hoje que você tem no mundo, ele não existe em papel. Ele é todo digital. Você tem uma dívida enorme no mundo. Então, com Bitcoin, não. Se você tem aquele Bitcoin, você tem aquele Bitcoin, ele é seu, não é uma pessoa que está te dizendo que você tem um Bitcoin. Então, sempre mantenha o seu dinheiro com você, anota a seed, com certeza. Se perdeu a seed, vai lá, faz outra carteira, tudo. Manda o saldo para lá, mas eu acho que é isso. Você vê players bons no mercado. Eu indico muito Ivan on Tech, tem o Doug Polk, né, que fala sobre cripto, nacional. Eu acho que mais raso você tem o Epaminondas, que até é um pouco engraçadinho e tal. E portal do Bitcoin, ler notícia, ver, sempre tentar absorver mais sobre o mercado. E não fica só defendendo X moeda. Se você gosta de Nano, ok. Se você gosta de Decreds, ok. Se você gosta de Bitcoin Cash, ok. Eu acho que esse mercado tem muito o que crescer ainda. Você não tem que ficar com com essa rivalidade toda. E se uma moeda está crescendo, se ela está ganhando mídia, todo o mercado vai ganhar mídia. Então, mídia e, enfim, até tenacidade, né, eu diria. Eu acho que você tem muito a cooperar com os outros projetos. Por exemplo, o Decred é open source. Os projetos podem ir lá e pegar um protocolo da Decred ou uma ferramenta que ela tenha desenvolvido e utilizar para si. Claro, seria interessante que ela desse crédito, tudo, mas open source, tá lá. Eu acho que quanto menos burocracia, melhor. Você não tem que mandar milhares de documentos para você poder comprar determinada coisa. Na XP, por exemplo, XP Investimentos, você tem que mandar a carta back and forth direto, você tem que esperar dias e dias para fazer um cadastro, por exemplo. Se você for investir em mais coisas, você tem que mandar imposto de renda, etc. E claro, tem algumas exchanges que já fazem KYC pesado, né? Então, como se fosse uma própria corretora de investimentos tradicional. Menos, né? Porque o mercado não é tão regulado. Mas eu não acho que precise disso tudo. Você ter que esperar para sacar, você tem que ter uma taxa absurda para sacar, eu já não acho tão legal, mas o mercado vai acabar preferindo exchanges que não demorem a sacar seu dinheiro, que tenham liquidez, etc., do que simplesmente do que algumas que façam reserva fracionada e que não tenham segurança, por exemplo. Mas eu acho que exchanges com atomic swaps, com exchanges descentralizadas vão ser a preferência no futuro, porque você não vai ter que dar satisfação sobre o que você faz com o seu dinheiro. Não precisam necessariamente saber quem é você. E é isso, você está trocando o seu dinheiro que é seu e pronto. Então, é uma questão complicada. Até porque se você talvez não peça esse KYC, esse AML, o governo possa fechar suas operações, fazer um raid, como aconteceu agora no Upbit, que na verdade foi um food, né, estão dizendo? Em setembro isso daí já é o food do Brasil agora. Porque já teve food da China, agora é o food da Coreia do Sul, depois o food do Brasil. Mas, basicamente, eu acho que é uma questão complicada, todo debate sobre regulação ou não, sobre controle KYC e manter um banco de dados sobre as pessoas, né, que tradam Bitcoin, que compram criptomoedas. Mas eu acho que quanto menos burocracia, melhor. Porque é isso, você não ter barreiras, você não ter estresse, você não ter que se submeter
a determinada instituição ou seguir determinadas regras. Porque o Bitcoin é seu, se você quiser mandar para alguém, tá ali na sua carteira, você mandou, pronto. Então, é claro que possam ter exchanges que vão pedir até o seu... qual a cor da sua cueca você está usando. Mas vão ter outras que vão ser DEX, vão ser exchanges descentralizados, que você pode trocar moedas ou até trocar reais, né? USD, dólar, enfim, Libra. E conseguir até no mercado peer-to-peer, você não tem como simplesmente frear as pessoas que querem comprar de outros. Se pessoas trocam dólar, que tecnicamente é ilegal, né? Por que você não poderia trocar criptomoedas, como hoje acontece já? Se ela for do Brasil, acho que sim. Porque, em geral, todo tipo de inovação demora a chegar em países que tenham menos desenvolvimento. Então, hemisfério sul normalmente recebe as coisas depois. Seja lançamento de smartphone, seja carro elétrico, seja uma tendência como talvez VR, como todas as ruas terem um carregador de carro elétrico e você teve a habilidade para utilizar hoje. Porque, por exemplo, você vai comprar um Tesla hoje no Brasil, você vai carregar onde? Na tomada da sua casa? Só, né? Porque você deve ter um a cada estado de carregamento rápido, né? Então, você tem toda essa questão de, por exemplo, carro automatizado lá fora, que seja driverless, né? Então, você tem carros lá que se dirigem sozinhos, que está em teste lá fora. Quanto tempo você acha que vai demorar para chegar aqui? Eu acho que 10 anos, talvez, para ser o padrão que as pessoas utilizem isso e falam, pô, você ainda dirige seu carro? Como assim você dirige seu carro? Você não tem um carro que dirige sozinho? Então, a mesma coisa que a gente vê talvez um Fusca hoje, ou sei lá, uma carruagem, eu acho que a gente veria carros que não se dirigem sozinhos no futuro. Então, assim, para você quebrar todo o sistema bancário, quebrar é interessante, mas para você quebrar todo o sistema bancário, para você fazer um paradigma novo, eu acho que talvez leve 30 anos. Mas com a internet, com todas essas, com toda a globalização, você poder pegar um avião e daqui a 5 horas estar num país que demoraria meses para você chegar antigamente, eu acho que as mudanças também vêm mais rápido. Então, dependendo de como as coisas caminhem, eu acho que talvez seja um make it or break it. Então, a gente tem que se unir para fazer a blockchain ter cada vez mais adoção, criptomoedas em geral, porque é uma coisa que pode dar errado. Que pode não chegar ao nível que pessoas esperam, que pode ser uma tecnologia que daqui a uns anos, putz, você acreditava em blockchain? Mas eu acho que tem muito futuro. Eu acho que é uma coisa que é uma tecnologia muito interessante. Você tem as chamadas blockchain 1.0, 2.0, 3.0, que prometem muita coisa, né? Você tem muito ainda que se otimizar. Você vê a própria internet nos anos 2000. Você nem pensava que você ia ter um dia internet de 10 gigas, enfim, não ia ter que ficar utilizando sua banda do telefone para... Não sei nem se pode chamar de banda, mas você conectando lá a internet de escada e um dia você acreditava que ia ter Wi-Fi? Eu não. Então, você tem muita coisa ainda para se melhorar, para se desenvolver até. Eu não sei se ele necessariamente vai substituir o sistema fiduciário e os bancos, talvez nos próximos 50 anos ou até nesse século, mas eu acho que eventualmente sim a gente vai ter uma moeda global ou diversas moedas globais que vão ser totalmente digitais e com redundâncias para se todo o sistema de internet no mundo cair, a gente ter outro acesso a elas. Mas eu não sei se no curto ou até no médio prazo isso vai acontecer. Eu acredito sim que o Bitcoin possa ser uma moeda paralela de grande influência. Por exemplo, todos os lugares aceitarem, mas talvez não tão aceita ou não tão bem vista quanto, sei lá, cartão de crédito ou cartão de débito. Então, por exemplo, eu compararia a cartão da Elo. Nem todos os lugares têm cartão da Elo, mas só que alguns têm. Mesma coisa do cartão da... eu esqueci, acho que é American Express. Amex. Por que você tem Amex hoje, se vários lugares não aceitam?
porque você tem benefícios, porque você tem X, tem Y, não sei. Talvez tenha muitas pessoas que aceitem Bitcoin hoje porque elas acreditam, mas só que vão ter muitas pessoas no futuro que vão aceitar Bitcoin porque é uma necessidade. Porque uma loja que hoje não tem uma máquina de cartão de crédito, de cartão de débito, está perdendo 80% das vendas, talvez. Tem jornaleiro hoje que não tem cartão de débito e cambista na rua tem cartão de crédito e débito. Você fala, putz, tô sem dinheiro. Ele fala, não, eu aceito. Se bobear, tem morador de rua que aceita cartão de débito. Brincadeira, mas... Enfim, eu acho que a adoção vai aumentar cada vez mais e vai chegar um dado momento que, não necessariamente por necessidade, por morrer de fome por não aceitar Bitcoin, mas só que porque as vendas deles vão aumentar muito se ele aceitar Bitcoin ou outras criptomoedas e seria burrice dele não fazer isso. Então eu acho que no futuro, eu acho que como investimento hoje, as criptomoedas são muito interessantes, eu sempre quis investir em ações e mal sabia eu que as ações poderiam ter um sucessor melhor ainda, né? Que seria as criptomoedas sem burocracia, sem toda a burocracia, com muito mais porcentagem de ganhos no curto prazo, claro, mais risco, mas eu acho que vai ter sim uma criptomoeda, que vai ser utilizada em larga escala global. Não sei se o Bitcoin, não sei se uma das criptomoedas que já estão sendo comercializadas, se vai ser uma que vai ser lançada depois, mas eu acho que o IoT está aí, você vai ter geladeiras que conversam com seu telefone, etc. Eu, no futuro, inclusive, as indústrias já vão copiar essa minha ideia, mas só que você não vai comprar a geladeira. A geladeira vai ser dada para você, cada vez que você abrir ela, ou a cada dia que você usar, o seu celular vai debitar da sua carteira de Bitcoin, que seja ou de outra criptomoeda, em micropagamentos, por você estar usando aquilo. Então vai ser tudo por aluguel. Você paga o quanto você está utilizando aquilo. Então o celular é a mesma coisa e assim vai. Então eu acho que o mercado financeiro inteiro tem muito que se revolucionar com as fintechs, já revolucionou um pouco, mas eu acho que tem muito mais para se fazer ainda. Quebrar burocracia, você dar mais poder às pessoas sobre o que elas fazem com o dinheiro delas, para quem elas mandam, com o que elas gastam e acabar com essa palhaçada de sistema de crédito que eles ficam regulando, o quanto que você pode gastar ou não, o quanto que você tem de limite ou não, sendo que é uma coisa talvez até um pouco... não é certeiro. Como que você sabe que o sistema de crédito necessariamente é um espelho do que você pode comprar ou não, sabe? Então, você tem sistemas como Serasa, como outros lá fora que dizem se você pode pagar aquilo em 12 vezes ou não, se você pode financiar mais barato. E isso é ridículo. Você não deveria ser assim. E toda a questão dos dados, até das empresas, você vê o Facebook utiliza seus dados e é de graça, porque ele está utilizando seus dados sem te dar nada em troca e vendendo isso. Então, toda essa questão da privacidade, a questão de ser pseudônimo ou até privado, né? Privado não, Anônimo. Anônimo, exatamente. Ou até anônimo. Então, eu acho que vai ser uma revolução no sistema financeiro, sim. Não sei se daqui a 10 anos, não sei se daqui a 50 anos, mas eu acho que vai ser algo gradual e, eventualmente, as pessoas vão me perguntar: você está pagando com dinheiro? Ou você está utilizando seu cartão de débito? Você é maluco? Primeiramente, eu acho que a blockchain tem muito futuro. Eu posso estar errado, claro. Mas, sempre naquela, mais ou menos, né? Mas eu acho que tem muito futuro. Eu comparo com pessoas investindo em empresas de internet ou empresas, startups, quando elas tinham 1 milhão de valuation e hoje tem 10 bilhões ou até mais. Então, você está entrando muito cedo. É uma coisa que ainda tem muito que se desenvolver. Tem uma tecnologia foda, com cada use case que você nem imagina.
Se você pensar que hoje você tem DOC no Brasil, que leva um dia útil, que não funciona no fim de semana, e hoje você tem o Bitcoin no início, criptomoedas no início, que conseguem fazer uma transação rápida e que não precise de uma pré-aprovação do seu banco e que simplesmente funciona e que você tem um controle, isso é incrível. E tá no começo, de novo. Então, eu acho que você tem muito uso ainda. É igual quando você está pesquisando determinada substância na ciência. Você vai descobrir, você vai testando aquela substância para ver o que ela reage, o que dá para fazer com ela. Eventualmente você vai descobrir uma cura com um veneno. Você vai descobrir que aquilo ali é um é um laxante, que aquilo ali, é afrodisíaco, o que seja. Você tem uma substância que pode ser usada para diversas coisas. Eu compararia a mesma coisa com criptomoedas. Então, com blockchain em geral. Você não tem use case só, não é só dinheiro, não é só reserva financeira, não é só investimento, não é só uma forma de você fazer uma transação com outra pessoa. Eu acho que você tem tanta coisa. Você tem questão de uma plataforma de censura, você tem a questão da descentralização, que eu acho que é muito forte, você tem a questão da privacidade, do anonimato, você tem toda a questão de você simplesmente ter controle sobre qualquer coisa que seja em qualquer plataforma. Então, é muito mais do que só dinheiro, é muito mais do que só investimento. Tem muita coisa ainda pela frente. Então, eu acho que seria muito interessante ter você nessa jornada com a gente, porque quanto mais pessoas, mais mãos, mais mentes pensando em como a blockchain vai ser utilizada, em como as criptomoedas vão se desenvolver, melhor, claro. Mas eu acho que é muito democrático. Democrático não, é muito participativo. Então, se você acha que você pode ajudar alguma moeda, se você acha que pode ajudar algum projeto, você pode, na verdade. Então, não é simplesmente, nossa, eu gosto muito da Apple, bem que eu podia dar essa sugestão para eles. E, sei lá, mandar um e-mail para eles. Não é assim. Hoje você pode falar diretamente com o desenvolvedor-chefe de uma moeda e ele vai realmente tirar um tempo para ouvir, e não existe ideia idiota. Eu já comentei isso diversas vezes. Se você achar que o bloco pode ser maior, de repente pode, não sei. É tudo questão de consenso. Então, no caso da Decred, pelo menos, é tudo sobre o que as pessoas que estão investidas na moeda decidem e acham que vai ser melhor para ela. Então, eu acho que o Bitcoin ainda tem muitas coisas que ele pode melhorar em questão de governança, toda a questão da blockstream. Você tem o Bitcoin Cash, que todos esses forks do Bitcoin que são, de certa forma, um problema, mas o pessoal diz que é um almoço grátis, né? Mas eu acho que o futuro está na descentralização, o futuro está no anonimato e o futuro está cada vez mais em você ter o controle do que é seu. E daquilo ali efetivamente existir e não ser simplesmente um número na tela que, enfim, tecnicamente deveria ser backed by something, deveria ter uma reserva fracionada 100%, né? Deveria ter lastro, mas não tem. Então, hipocrisia até dizerem que Bitcoin não tem lastro, porque o dinheiro não tem lastro. Então, o valor do dinheiro é o que as pessoas dão para ele, é a adoção dele e o quanto que as pessoas... o quanto que você pode comprar com aquilo ali e o quanto que ele aceita, a liquidez, tudo isso. Então, eu acho que o futuro é digital, o futuro é descentralizado. Tá parecendo comercial do futuro. Mas, basicamente, eu convido você a estudar todas essas coisas genéricas que vocês já ouviram, mas não só estudar, não só fazer o que você... não fazer seu estudo, né, sua pesquisa antes de investir, mas participar também. Eu acho que, seja você fazendo seu tweet, seja você contribuindo com a moeda efetivamente com as suas habilidades, seja você desenvolvendo com blockchain outra coisa totalmente diferente do sistema financeiro e de moedas, eu acho que é um ecossistema que convida, né, as pessoas. E é de braços abertos que eu acho que eu encerro.